Queridos, nós vamos, pela graça de Deus, compartilhar com vocês um texto da Escritura que vai evidentemente falar algo a respeito do momento que a gente vive, que antecede o Natal, né? Esse hino traz uma letra muito animadora, uma mensagem muito legal a respeito da vinda do nosso Salvador, né? Nós vamos ver alguns versos lá no livro do profeta Isaías, e antes que nós pudéssemos ver esses versos, eu gosto sempre de trazer algumas orientações, porque assim, eu não sei, eu tenho um espírito meio investigativo, e eu às vezes vejo alguma coisa sendo afirmada sobre a Bíblia, eu quero saber, mas por que está se falando isso? Quem falou? Para quem? Com que propósito? Senão a gente às vezes, fizemos até um exercício na escola bíblica há algum tempo atrás, versos que são falados com determinado significado popularmente, às vezes estão até em adesivos de carro aí, mas eles não significam o que está se propondo ali, assim grosso modo, numa primeira visão. Então a gente, é bom fazer uma investigação, né? E o livro do profeta Isaías é um livro assim, dos bastante difíceis da Escritura, é um livro extenso e tem muitas profecias lá, e foi escrito mais ou menos lá pelo 7º século antes de Cristo, e tem muitas profecias ali e retratos muito bem pintados pelo profeta Isaías, mostrando a decadência de Israel, em muitos momentos a decadência de Israel. Mas algumas características que são interessantes e que estão lá também, é que Isaías, como ninguém, ele vai mesclar os juízos de Deus contra o seu povo, mas também vai mostrar a misericórdia de Deus restaurando esse mesmo povo. E Isaías é considerado o mais messiânico dos profetas, porque nenhum outro profeta traz tantos apontamentos para a pessoa de Jesus como Isaías. A gente vê muita coisa apontando para Jesus, por isso ele é chamado de messiânico. Mas há uma questão também para a gente prestar atenção quando lê Isaías, que muitas das aplicações de juízo e livramento que Isaías mostra, eles têm um cumprimento não só para o povo ali dos dias de Isaías, mas tem um cumprimento posterior em outros momentos do assim chamado povo de Deus. Isaías e os seus contemporâneos não entenderam toda a amplitude da profecia quando eles a ouviram. Certamente havia algo para eles ali, algo do juízo de Deus, uma imprecação de Deus, o Senhor chamando a atenção, Javé repreendendo o seu povo por alianças espúrias, por confiar em outras nações e não no Senhor, e mostrando que eles haveriam de receber o peso da mão de Deus, mas que também Deus, no momento posterior, iria cessar com o peso da mão e iria mostrar misericórdia. E a gente precisa então entender um pouco essas questões assim, né? Então o livro, ele vai alternando alguns aspectos de profecia de curto prazo, mas de longo prazo também num outro momento. Os momentos vão ser similares. Claro que os contemporâneos de Isaías deveriam entender como algo para eles próprios naquele momento, mas a gente sabe, como a Bíblia é uma revelação progressiva, nós, como o Novo Testamento, podemos olhar e perceber que Isaías falou para o seu povo, mas também aquilo de uma outra forma se aplicou num outro momento para outros povos, inclusive para a igreja, como o povo de Deus. Então, essa compreensão que a gente deve ter, profecias que se cumprem em parte nos dias de Isaías e em parte num outro momento, vão mostrar para a gente e vão dar um entendimento melhor aí. Em síntese, queridos, nós encontramos em Isaías tanto apontamentos imediatos, como eu falei, mas também sinais de um cumprimento futuro e distante de Deus nas suas relações com aqueles que são seu povo. É bom que a gente dê uma olhada com essa perspectiva aí, não é? E à luz, como eu falei, da progressividade da revelação. Capítulo 7 de Isaías, nós vamos ler algo importante para chegar na nossa mensagem, que traz apontamento de Natal.
No verso 14, diz assim Isaías: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Então vejam, Isaías está fazendo uma profecia para as pessoas dos seus dias. E quais são os 2 povos que Israel teme aqui? Se você for um pouquinho para baixo, o verso 18 vai dizer: naquele dia o Senhor assobiará para chamar as moscas, está falando de exército, distantes dos rios Egito e as abelhas da Assíria. Esses eram os 2 povos que Israel estava temendo, mas não queria confiar no Senhor. Eles estavam confiando em ajudas da Síria e não do Senhor. E o Senhor diz que vai dar, verso 14, um sinal. O sinal é Emanuel. O que significa Emanuel? A presença de Deus na terra, exercendo juízo sobre o povo de Deus. Esse é primariamente, lembram-se que eu falei, a profecia tem duplo cumprimento. Emanuel aqui não é Jesus, é a presença de Deus na terra, trazendo juízo contra o povo rebelde. A presença de Deus. Então Deus vai trazer juízo, e os capítulos de 7 a 12 são muito messiânicos, e eles vão explicar muitas coisas acerca do juízo de Deus. Então veja que para o ouvinte de Isaías, ele entende que haveria uma presença de Deus na terra, na forma de um juízo para esse povo que era rebelde e não aceitava as coisas de Deus, não queria voltar atrás e buscar novamente os caminhos do Senhor. E se você ler depois na sua casa lá e der uma boa olhada, você vai entender como é que essas coisas acontecem. A presença de Deus na terra através de juízo, e esse menino que vai aparecer aí, a virgem vai dar à luz, na verdade, primeiramente é um filho de Isaías com a sua segunda esposa após a sua viuvez. Então você pode ler depois lá o livro, você vai entender que uma virgem que vai ser desposada por Isaías dará à luz a um filho, e o sinal de Deus é que antes que esse filho soubesse distinguir o que é bom, o que é ruim, antes que ele tivesse, sei lá, 8, 9, 10 anos, a terra seria assolada pela mão de Deus. Esse é o sentido primeiro da profecia. É o que acontece quando chega em Mateus capítulo 1 e Jesus nasce. Nós vemos que o apontamento da presença de Deus na terra se dá também através de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, presença de Deus na terra, simbolicamente por alguém que nasce nos dias de Isaías e vai trazer, ele é um sinal do juízo de Deus para o povo de Israel, mas também profeticamente ele aponta para Jesus Cristo, que seria aí sim a presença física de Deus conosco aqui na terra. É assim que ele vai colocando as coisas no seu livro, né? Olha que interessante, Israel nessa época estava com um rei perverso, inimigo de Deus, rei Acaz. Olha no verso 10 aí do capítulo 7, diz assim: disse ainda o Senhor a Acaz, Isaías que levou essa mensagem, né? Peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja ele das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Então o Senhor ofereceu para o rei Acaz a possibilidade de ele pedir um sinal para Deus, para que Deus fizesse o sinal, para ele ver que de fato Isaías falava em nome de Deus, e Deus dando o sinal, Acaz poderia ver, olha, de fato Deus é conosco, então eu vou rejeitar apoios de terceiros e nós vamos voltar a se apegar a Deus. O Senhor falou: escolhe um sinal, o maior que você quiser, e eu posso dar o sinal para te confirmar de que eu sou convosco. E Acaz, querendo ser mais realista que o rei, mais justo que Deus, como às vezes é costume dos perversos, diz no verso 12: mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Verso 13, disse então Isaías:
Ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? E aí chega no verso 14: por isso o Senhor vos dará um sinal. Já que vocês são rebeldes, vocês não querem aceitar a ajuda de Deus, o Senhor vai dar um sinal. Vai nascer uma criança, e antes que essa criança saiba distinguir o que é o bem e o que é o mal, essa terra vai ser assolada. Essa criança é Emanuel, é um sinal de Deus, de que a mão de Deus vai pesar sobre vocês. E ele vai continuar então aí um pouquinho para frente aí. Muito bem, ele está apontando então que esse menino é um sinal da presença de Deus, que poderia simbolizar livramento caso o povo o aceitasse, assim como profeticamente, quando o menino nasceu, segundo Mateus, ele também era sinal de livramento de Deus, desde que ele fosse recebido e aceito como o remédio de Deus para o pecado. Então esses dois aspectos estavam nesse sinal profético que Isaías coloca aí. Mas ele vai um pouquinho mais para frente, como eu disse, de 7 até 12, há um forte apontamento messiânico aí. O que Isaías vai dizer, capítulo 8, versos 3 e 4? Muito bem, diz assim a Escritura. Então, vou ler a partir do: o Senhor disse para Isaías: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível. Algumas versões está escrito Maher Shalal Hashbaz, em outras está escrito rápido despojo, presa segura. Era para ele escrever isso, era a atitude com a qual a Assíria iria invadir. Rápido, iria despojar, iria tomá-los como uma presa segura. O apontamento de Deus profético para Israel. Então deitei-me com uma profetisa, ela engravidou e deu à luz um filho, e o Senhor me disse: dê-lhe o nome de rápido despojo, preso segura, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, lembra, nós lemos o mesmo aspecto no capítulo 7, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. O Senhor está refinando a profecia. Vai nascer uma criança, um filho de Isaías. Ele tinha ficado viúvo, isso nós podemos ver em crônicas, algumas citações. Antes que esse bebê soubesse distinguir papai e mamãe, haveria uma grande assolação sobre Israel. Deus conosco, simbolizado por esse menino, na presença de um sinalizador das mãos de Deus ali, sinal do juízo de Deus, mas também, como eu disse, um menino que seria e é um sinal de livramento no futuro, sobre um trono de Israel, conforme nós vamos ver aí, não é? Muito bem. Quando a profecia vai seguindo, nós vamos ver que Isaías vai trazer alguns outros detalhes, e aí nós vamos chegar onde eu quero explorar um pouquinho mais. Nós vamos recebendo um pouco mais de informações sobre a vinda desse menino, e ele vai fazer sentido, como eu falei, em alguma medida para Israel, mas muito mais para nós que conhecemos a Escritura. Capítulo 9, verso 1, Isaías vai falar agora que esse menino teria algumas características específicas, e a gente vai perceber que, embora elas serviriam para Israel em alguma medida, elas têm um apontamento maravilhoso para nós que somos igreja do Senhor. Contudo, verso 1, não haverá mais escuridão. Ele falou da assolação. Lembra que eu falei que ele fala que Deus também entra com misericórdia? Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha.
pois tu destruíste o jugo dos que os oprimia, a canga do que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Muito bem, o Senhor está mostrando aqui que, embora viria a assolação e o desterro, o povo de Deus seria levado para outro lugar, haveria um tempo em que o Senhor iria restituir a glória dos dias antigos que Israel havia tido. E de fato nós sabemos que depois o cativeiro termina e eles voltam para a terra, mas a glória dos dias passados não voltou. Israel não voltou a ser, naqueles dias do regresso, lá com Neemias, com Esdras. Eles voltaram, de fato houve uma luz, eles estavam em trevas, cativos, mas a gente percebe, e aí lembra que a profecia tem um cumprimento duplo, nem tudo foi aplicado a Israel por ocasião da volta, mas houve sim luz do Senhor para um povo que tinha ficado em trevas pela incredulidade e tinha ido ser escravo lá em outras terras. E aí ele segue então: pois toda a bota do guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Aquele passado hediondo de Israel seria lançado fora. E aqui nós chegamos então no ponto alto da mensagem, porque um menino nos nasceu. Ele volta a falar de novo do menino. Vimos no capítulo 7 e no capítulo 8 características do menino. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E olha outras características: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Vejam que, embora o Senhor tenha devolvido o povo à terra, nós não vimos nos dias de Isaías um menino que se assentou no trono de Davi e que estabeleceu um reino. Tampouco foi visto nos dias do nascimento de Jesus. Por isso os judeus perguntavam: é esse o momento de restaurar o trono de Davi? As profecias falavam de alguém que viria e iria restaurar a paz e os dias de glória de Israel. Mas para que o reino fosse estabelecido, era necessário que Israel o recebesse como rei, e nós sabemos o que aconteceu: ele foi rejeitado. E segue então aqui o texto, mais 2 versos, diz 7 de novo: ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O cuidado ou o zelo do Senhor dos Exércitos fará tudo isso. Então vejam que Isaías volta a falar de uma criança que haveria de vir. Ele assumiria o trono de Israel como rei. E as palavras são interessantes, porque quando a palavra de Deus diz que o governo está sobre os ombros desse menino, isso significa soberania. Esse menino que haveria de vir, ele viria para ser rei em Israel, e a partir de Israel reinaria, de fato, e teria soberania sobre todo o mundo. Mas o rei foi rejeitado. Então, até abrindo um parênteses aqui para os amilenistas que dizem que nós estamos em pleno reino, eu não vi ainda onde o trono de Davi foi restabelecido, e não vi o Senhor sentado nesse trono ainda reinando. Por isso creio que haverá de acontecer. Israel vai receber essa promessa, mas para isso precisará se curvar diante do rei quando ele voltar. Precisarão recebê-lo como rei. Isso não aconteceu ainda. Isso é um aspecto profético. Então, como eu havia falado antes, querido, essa profecia, principalmente do verso 6, fala a respeito da vinda de um menino que aconteceu nos dias de Isaías, mas que se cumpre em 2 etapas. E há um parênteses grande entre aí essas 2 etapas aí, algo sinalizado para o povo de Isaías, mas algo cumprido em Jesus, com um intervalo que nós não sabemos a duração entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que é exatamente o tamanho da igreja. O dia que o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, encerra esse período aí. Então, queridos, o que Isaías sinaliza? Que esse menino
não só era um sinalizador de juízo de Deus, mas também de livramento, na medida em que ele fosse aceito, mas também quando Jesus de fato aparece, ele é um sinal. Lembra-se que é falado que Jesus é o bom perfume? Nós somos o bom perfume de Cristo. Por que a palavra de Deus não volta vazia? Ela cumpre tudo o propósito. Você prega, o camarada ouve. Se ele recebe, ele é salvo. Se ele não recebe, perdido. Cumpriu todo o propósito. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela leva juízo e leva livramento. Essa é a mensagem de Jesus: juízo e livramento. Assim foi nos dias de Isaías para o povo: recebam o sinal do Senhor, voltem-se para Deus e terão livramento, rejeitem-o e terão juízo. E Jesus vem depois e encarna todas estas prerrogativas do sinal de Deus, trazendo livramento e juízo. Assim acontece com um menino aí, que é o sinal de Deus, e que, se a gente olhar no capítulo 9, dos versos 1 a 7, nós vamos ver que ele é luz, que ele é libertação e que ele é soberano sobre todas as coisas. Isso não se cumpriu com o menino nos dias de Isaías. Talvez, como eu disse, eles não entenderam toda a amplitude do que estava previsto aí. Mas há algo, queridos, que é talvez não, certamente o mais importante para nós, é podermos ver as qualidades do capítulo 9 com as quais o menino ele é qualificado aqui. Eu falei aqui da questão de verso 6, né? Diz que o governo está sobre os ombros dele, e isso fala assim da soberania que ele tem sobre todas as coisas. Mas olha o que Isaías fala, movido por Deus na sua profecia, no verso 7: ele será chamado maravilhoso. Talvez para nós, queridos, essa palavra maravilhoso não tenha tanto impacto, porque a tradução não representa o que ela tem no idioma original. O que significa a palavra que está aqui como maravilhoso na Escritura? Ela significa alguém que realiza feitos maravilhosos que só Deus pode fazer. Maravilhas no sentido de sinais grandiosos, milagrosos. Quando a Bíblia diz que esse menino será chamado maravilhoso, está apontando para um menino que tem prerrogativas divinas. A palavra é muito mais ampla do que pode sinalizar. E maravilhoso e conselheiro aqui, eles têm um aspecto interessante que fala de uma nuance divina e também humana. Alguém que dá conselhos que levam a vida, dá conselhos que resgata a nossa vida. Então, quando diz que o menino será chamado de maravilhoso, fala das obras divinas. É um menino que é o próprio Deus, e nós sabemos que Jesus de fato cumpriu a profecia de Isaías na íntegra. Um menino divino, mas também humano, e que podia dar conselhos, um conselheiro perfeito, que podia dar recomendações de Deus para todos nós. Esse é o menino que nasce no Natal, para o qual Isaías está apontando. Mas não só isso, ele vai dizer também que ele é Deus forte, ou Deus poderoso. E na verdade, o poder que está implícito aqui é o poder que só Javé tem, que só o Senhor tem. E os judeus entenderiam perfeitamente essa palavra quando eles lessem aqui que este menino seria poderoso, um Deus poderoso. Era o Deus Javé em quem eles criam, e as prerrogativas de Deus estão sobre esse menino, sobre a criança que haveria de vir. Que coisa maravilhosa poder olhar essas coisas. Eles saberiam que o Deus forte que sempre livrou Israel das suas guerras, esse mesmo Deus forte é o menino que há de nascer. Então Isaías também diz que ele será o Pai eterno, ou o Pai da eternidade. Queridos, só pode conferir e dar eternidade para alguém quem tem poder para delegar eternidade. E nesse sentido Isaías aponta: ele é o Pai da eternidade, ele é o dono da eternidade.
por isso Ele pode dar vida eterna para os que creem nele. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o dono, Ele é o administrador, Ele é o portador, Ele é o possuidor da eternidade. Por isso nós podemos crer no Senhor. E ontem, quando eu li 1 Timóteo 1:1, quando Paulo vai dizer que Cristo é a nossa esperança, é por conta de afirmações como essa da Escritura, tão categóricas, que nós podemos crer em Jesus como nosso Salvador. Ele é o Pai da eternidade, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, e também nos é dito que Ele é o príncipe da paz. Queridos, Israel vivia dias de guerras constantes, e nós vimos lá as nações tentando invadir Israel, Egito e Assíria. Mas não só isso, nós vamos ver outras nações que depois vão se voltar contra o povo de Deus, e eles viviam em guerra, e nada melhor, talvez não, nenhuma palavra poderia soar tão bem para quem está num contexto de guerra como a palavra paz. E a Escritura diz que Ele é o príncipe da paz, o principal da paz, aquele que pode dar paz não só das guerras de Israel, mas também paz para a guerra que todos nós enfrentamos enquanto não cremos em Jesus, porque somos inimigos de Deus. O Senhor tem uma guerra contra os moradores da terra, disse, não me falha a memória agora, é Miqueias. O Senhor tem uma guerra, porque os moradores da terra são pecadores. E como conseguir paz? Indo até o príncipe da paz, que pode estabelecer paz entre nós e o Senhor. Ele nos apaziguou com Deus. Então, queridos, quando nós olhamos para esse capítulo 9 de Isaías, sobretudo aqui no verso 6, é preciso que nós sempre tenhamos em mente que o menino é Jesus, o nosso Salvador. Profeticamente mencionado aqui por Isaías, certamente não compreendido em toda a amplitude da profecia pelo povo contemporâneo de Isaías, porque havia a mostra de fato de um menino como sinalizador do juízo de Deus. Jesus não nasceu naquele dia. A virgem vos dará sinal, verso capítulo 7, virá um menino. Jesus não nasceu naquele dia de Isaías. O sinalizador é um outro menino. Era a presença de Deus levando juízo, mas também libertação na medida que o recebessem a mensagem de Isaías. Isso não aconteceu, eles foram para o castigo. Jesus vem e traz uma mensagem tentando restabelecer o reino prometido, e novamente foi recusado pelos seus. Lembra lá João capítulo 1? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Novamente foi rejeitado, e por conta disso o trono de Davi não foi restabelecido com um rei. E Israel então vai ter que aguardar mais um pouco até que isso aconteça. Mas Jesus volta-se agora então para os povos em geral e anuncia uma mensagem maravilhosa que só Ele tem, e só Ele pode cumprir, e só Ele pode ser fiador, porque nenhum outro a não ser Deus encarnado poderia ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Só o próprio Deus conosco. E nós não podemos perder essa perspectiva quando nós lembramos de Natal. Este é o Natal, a vinda daquele que encarnava todas essas prerrogativas divinas e que veio trazer livramento para nós. Queridos, isso tem que nos alegrar. E talvez se a gente tiver que trocar presente, tem que ser com essa alegria em mente. A gente está se alegrando não por uma festa talvez comercial, mas porque a gente está muito feliz, porque nós temos experimentado a alegria que esse menino trouxe para nós há quase 2000 anos atrás. E eu abro um parênteses, estou aberto para receber presentes da sua alegria. Pode se alegrar comigo. Isso é uma grande bênção, poder pensar em Jesus com essa perspectiva de algo que o Senhor vinha anunciando, no caso de Isaías, no 7º século antes de Cristo. Só mesmo um Deus sobrenatural para trazer uma mensagem tão maravilhosa como essa. Então eu queria, queridos, que nós pudéssemos, antes de eu orar aqui, pensar em algumas coisas, e tendo em mente que Natal é exatamente a gente poder estar se apropriando de uma mensagem como essa que aponta para Jesus, e talvez olhar para dentro do nosso coração e fazer algumas perguntas.
A primeira delas: Jesus tem sido maravilhoso em nossa vida. Olha como Isaías aponta, ele é maravilhoso, é aquele que tem todo o poder, pode fazer maravilhas, ele pode animar, pode levantar o caído, ele pode trazer um consolo para o aflito, pode trazer uma saída para quem se vê sem nenhuma. Isso é ser maravilhoso. Então a pergunta que talvez uma delas que o texto vai ensejar para nós é: Jesus tem sido maravilhoso na sua vida, na minha vida? Nós temos olhado para ele com essa perspectiva? É uma pergunta. Uma outra pergunta: Jesus tem sido o nosso grande conselheiro no dia a dia? O Senhor aconselha pela palavra, também pode falar ao nosso coração para uma decisão que nós precisemos tomar, uma orientação. Jesus pode nos dar bons conselhos pelo Espírito. E a pergunta é: Jesus tem sido o nosso grande conselheiro? A terceira pergunta: Jesus tem sido Deus forte na nossa vida quando as forças nos faltam? Será que nós temos recorrido ao Senhor como Deus forte, que é Jesus, para erguer talvez a nossa condição de caído? Eu sei que vem situações que derrubam a gente. Por isso eu gosto sempre de mencionar aquele pedaço da música, uma música que o Paulinho da Viola canta. Ele fala uma frase assim: mas é preciso viver, e viver não é brincadeira não. E é verdade, viver não é brincadeira não. Vivemos dias difíceis. Olha quantas complicações nós temos visto, e acontece, às vezes vem aquele momento que nos faltam forças, mas a promessa de Isaías é de que Jesus seria Deus forte, mas um Deus conosco, um Deus presente, não ausente. Ele já encarnou, veio a esse mundo, deixou provas cabais da sua existência, do seu poder, da sua fidelidade no cumprimento. Nós precisamos contar com esse Deus forte. Uma outra questão, querido: será que Jesus tem animado a nossa vida com a perspectiva da eternidade? A Escritura diz que Ele é o Pai da eternidade. Isso aí deve fazer com que a gente possa animar a nossa vida todos os dias da perspectiva do eterno, não para deslocar a nossa vida ou a nossa responsabilidade daqui. A vida segue aqui até que o Senhor mostre que chegou a hora. Mas enquanto isso, às vezes a gente olha e fala: gente, como é que a vida faz sentido aqui? É só isso? Eu nasci, cresci, estudei um pouco, agora eu estou com emprego, ou ganho pouco ou ganho muito, não sei, daqui a pouco estou envelhecendo e vou morrer. Parece que é uma história, uma piada de mau gosto, uma história mal contada. Aí daqui a pouco eu morro, acabou tudo. Como é que as coisas fazem sentido aqui? Elas fazem sentido quando nós podemos entender a nossa finitude aqui à luz da eternidade que o Senhor Jesus traz para nós. Amém. E saber que a nossa vida, embora esteja aqui, ela não pode ser referenciada apenas pelas coisas daqui, senão aí é o desespero, é o desencanto. Aí é o que nós vemos em alguns funerais: desespero. E agora, o que aconteceu? Queridos, nós temos promessas da parte do Senhor como o Pai da eternidade. Por fim, uma pergunta ainda sobre o que Jesus teve apresentado o discípulo Isaías: será que Jesus tem sido a nossa paz em momentos de guerra? Nós sabemos que Ele já nos apaziguou com o Senhor, nós que cremos em Jesus, porque Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ele tirou a nossa situação em relação a Deus, que era uma relação de adversários. Ele apaziguou nesse sentido a nossa vida com o Senhor. Mas quando vem aquele momento difícil que a gente sente que a vida parece que está guerreando com um sistema, com um parente, com um familiar, às vezes, uma situação difícil lá na firma, alguma coisa assim, será que a gente tem parado para lembrar que o Senhor pode nos trazer paz, não importa qual o contexto de guerra que a gente esteja enfrentando? Ele é a nossa paz, a Escritura vai dizer. E o Natal, ele tem que trazer essa mensagem para nós e restaurar isso, nos fazer pensar em o que de fato Natal, que tem a ver com o nascimento, a data natal de quem, o que ele traz, o que ele representa, o que ele deve falar ao nosso coração. Eu acho que nenhum texto fala tão bem como esse de Isaías 9:6,
sobre as prerrogativas do Senhor, um menino que nasceria trazendo responsabilidade de governo e soberania sobre os seus ombros, e que teria como nome, ou seja, como qualidades, ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Queridos, esse é o nosso Salvador, essa é a nossa esperança, esse é o nosso Natal. Jesus, uma pessoa maravilhosa, tendo sido anunciada desde o primeiro livro da Bíblia, mas talvez nunca de forma tão bela como essa exposição que Isaías nos faz de como ele haveria de ser. Esse é o Natal que nós não devemos deixar morrer nunca. Esse é o Natal, o único que conhecemos. E podemos comemorar, como disse, de muitas formas, até fazendo uma grande refeição maravilhosa, louvando a Deus, juntando as pessoas que nós amamos, comer um pouquinho mais do limite, né, normal. É bom às vezes ficar triste de comer, é uma tristeza alegre, é verdade, né? Então, coisas para a gente celebrar de fato o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Um Deus maravilhoso, queridos, em quem nós cremos, e a gente não deveria se contentar com nada menos do que isso, pensando em Natal, nas prerrogativas que Jesus tem e que nós encontramos nele para a nossa alegria, para a satisfação do nosso coração, para animar a nossa vida, para quebrar rotina de dificuldade, para lembrar que eu vou lutar, eu vou, sei lá, está difícil, mas eu posso me animar, porque eu tenho um Salvador como Jesus, com todas estas coisas aí. Então, queridos, que Deus possa nos abençoar e aplicar a sua palavra em nossas vidas, e é com esse texto de Isaías 9:6 que eu desejo a todos vocês Feliz Natal. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por Jesus Cristo, esse menino profetizado por Isaías, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus da nossa salvação, o Deus Todo-Poderoso que veio a esse mundo e semeou a palavra que nós recebemos, recebendo Ele mesmo, o próprio Jesus, como Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso nós podemos repousar o nosso coração na Tua pessoa santíssima, Senhor. Oh Pai, muito obrigado, porque nós podemos dar Feliz Natal uns para os outros com todas estas coisas no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque em Jesus nós somos plenos, nós podemos ter todas as nossas necessidades satisfeitas, nós podemos ter alegria independente das circunstâncias, nós podemos experimentar paz mesmo em meio a conflitos, nós podemos receber, ó Deus, dádivas da Tua generosa mão para sempre nos alegrar, nos motivar. Esse é o Natal que nós queremos ter em nosso coração e por ele Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Natal. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe com a Sua palavra. Amém.